Fala galera, aqui quem fala é o professor Felipe Carmelo e nós estamos iniciando mais um vídeo no canal. E nesse vídeo eu falarei de um assunto muito esperado sempre, todos os anos eu faço esse vídeo. Eu darei dicas aqui sobre a prova de História do Enem. Então, se você vai prestar o Enem agora, em janeiro de 2021, e você quer saber o que estudar, como direcionar o seu estudo de História para essa prova, assista esse vídeo até o fim. Tá? E se você não está inscrito ou inscrita no canal, se inscreva. Ao final desse vídeo, se gostar do vídeo, deixa o like aqui embaixo, me ajuda bastante. E se achar pertinente, compartilhe com os amigos. Então vamos lá, gente, sem mais delongas, sem nenhum tipo de enrolação, vamos direto ao assunto que vocês tanto aguardam. Quando se fala em prova de História do Enem, não é um assunto tão fácil assim. Até o ano passado era mais fácil de mapear, mas a partir do ano passado, a prova de História do Enem ela se tornou imprevisível. Tá? Então o que eu vou fazer aqui com vocês? Claro que não tem como adivinhar o que vai cair na prova do Enem de História, mas se tivesse, poxa, aí ficaria fácil, né? Não tem como. O que dá pra gente fazer? Dá pra gente analisar as últimas provas de História e tentar ver qual a incidência de cada tema dentro da prova. O que mais caiu, pelo menos nos últimos 5, 6 anos, quais foram os assuntos de História que mais caíram, História do Brasil, História geral. É isso que dá pra fazer. Porém, é o que eu vou fazer, inclusive, porém, o ano passado, a prova de 2019, ela trouxe algumas mudanças inesperadas em relação à prova de História. Alguns assuntos que caíam há pelo menos 10 anos seguidos na prova do Enem, não apareceram ano passado. Tá? Então, gente, vamos tentar dar essa analisada. Eu vou fazer o seguinte com vocês nesse vídeo. Eu vou mostrar para vocês nos últimos 6 anos, 6, 7 anos, os assuntos que mais caíram no Enem, em porcentagem mesmo, e depois eu vou dar uma analisada na prova de 2018 e 2019. Eu fiz aqui um mapeamento das questões de 2018 e 2019 para ver quais foram as mudanças de 18 para 19, o que se alterou e o que deixou de aparecer na prova do ano passado. Então, vamos fazer uma separação aqui em História Geral e História do Brasil. Começando com a História do Brasil. Nos últimos anos, o que mais foi cobrado em relação à História do Brasil? Bom, se você procurar, em qualquer site vai estar lá que o assunto mais cobrado foi Segundo Reinado, né, com cerca aí de 12% das questões. Um pouquinho mais, na verdade. Tá, mas aí você deve se perguntar, legal, Segundo Reinado, mas vocês concordam que fica uma coisa muito ampla, né? O Segundo Reinado, poxa, é um período de 49 anos. Da história do Brasil. Todo o período que o Dom Pedro II reinou. É um período longo, né, que vai de 1840 até 1889. Mas o que mais costuma ser cobrado de Segundo Reinado? E aí eu entro, aí é que eu fiz essa peneira também para vocês entenderem melhor. Olha, gente, um assunto que é muito cobrado dentro de Segundo Reinado, sem dúvida nenhuma, é a questão da abolição da escravidão, o processo de abolição da escravidão. E segurem esse tema aí que eu vou voltar a falar dele já, porque é um tema quentíssimo para esse ano. Tudo que envolve escravidão ou preconceito racial, gente, foquem nisso, tá? Eu tenho certeza que vocês que vão prestar inclusive outros vestibulares, vocês vão se deparar com várias questões que vão estar cobrando. A questão da escravidão, a questão da resistência africana, da cultura africana, das religiões de matriz africana aqui do Brasil, como que era o tráfico de escravos, tudo que envolva isso e também relacionado ao racismo, podem ficar atentos. Eu já vou voltar a falar com vocês sobre isso. Mas então, dentro do Segundo Reinado, a questão da abolição da escravidão caiu bastante. O que mais? Às vezes aparece uma questão de Guerra do Paraguai, a questão do avanço da economia, né? A relação ali do Dom Pedro com o Partido Liberal, conservador, né? Como que eles se alternavam no poder, esse tipo de coisa costuma ser cobrado. Depois, em segundo lugar, dos assuntos que mais caíram, está lá, né, a ditadura militar, né, tanto a ditadura militar como os governos da chamada Nova República.
Tá? Então, é um assunto que realmente o Enem ele costuma cobrar. Bom, em relação à ditadura militar, aqui já, para quem fez a prova do Enem sabe, essa foi uma das grandes mudanças do Enem 2019. Não caiu ditadura militar no Enem 2019. Tá? Vamos dizer que era esperado, né? O próprio governo atual, quando chegou ao poder, falou que esse tipo de questão no Enem não iria cair. Então, digamos assim que era esperado já não cair nenhuma questão da ditadura militar no Enem do ano passado, e não caiu. Tá? E é um assunto que, assim, desde 2009 aparecia na prova do Enem, e não caiu. Mas isso quer dizer que vocês não vão estudar? Claro que não. É um assunto quente, vai que aparece. Pode ser que apareça de uma forma menos polêmica, alguma coisa cobrando, por exemplo, um milagre econômico, né? Os avanços econômicos ali do que foi o governo Médici, ou da reabertura política ali com o Figueiredo, enfim, o Programa Nacional do Álcool, né? O pró-álcool ali na década de 70 durante o governo Geisel, por conta do primeiro choque do petróleo. Fiquem atentos a alguma questão desse tipo. Um outro assunto que também caía todos os anos e que sumiu da prova o ano passado, a famosa Era Vargas, né? Era Vargas também era outro assunto que, junto com ditadura, desde 2009 aparecia na prova do Enem, não apareceu ano passado. E geralmente quando caía a Era Vargas, eles adoravam cobrar, por exemplo, a ditadura do Estado Novo, né? De 37 a 45, a propaganda, a atuação do DIP, né? Departamento de Imprensa e Propaganda, toda a censura, a criação da imagem de Getúlio Vargas como pai dos pobres. Era um assunto que sempre estava presente nas provas e que não apareceu em 2009. Mas isso quer dizer que vocês não vão estudar? Obviamente que não. É um assunto que continua sendo quente, é algo muito importante, né? Os direitos trabalhistas, o voto feminino em 1932 também é um assunto que já foi cobrado diversas vezes. A Constituição de 34, o Enem gosta de pedir constituições, hein, gente? Fiquem atentos nas constituições brasileiras e todo o contexto da época em que elas foram criadas. Fiquem atentos. O que mais, né? Depois em assunto, República Velha. República Velha também é um assunto que estava sempre presente. E ano passado também não esteve. Então a questão da política do café com leite, o revezamento de Minas Gerais e São Paulo, o voto de cabresto, o domínio das oligarquias locais, né? Isso era muito cobrado também. Então também fiquem atentos, eu estou pegando aqui dados, tá? Não sou eu que estou inventando, são dados, eu também dei uma garimpada nas provas, eu confirmei, né? Então eu estou entrando mais a fundo nos temas, o que é cobrado dentro de cada tema, eu estou falando isso para vocês porque eu analisei todas as últimas provas do Enem, então fiquem tranquilos em relação a isso. Bom, um outro assunto que aparece também é o sistema e economia do Brasil colônia. Sistemas de economia, então estamos falando aqui do ciclo do açúcar, por exemplo, o ciclo do ouro também cai. Então sempre tem alguma questão relacionando ao plantation, por exemplo, no ciclo da cana-de-açúcar. A questão da própria escravidão também é pedido dentro desse contexto, porque vocês não podem esquecer que a base, na verdade, da economia brasileira era o sistema de escravidão. Não dá para pensar o Brasil sem pensar em escravidão. Tá? Tanto no ciclo do açúcar, quanto no ciclo do ouro, quanto no ciclo do café, que depois é quando começa a ir alternando, né? Mas em todos esses ciclos, a base da mão de obra era a escravidão, né? A mão de obra escrava. Bom, e um outro assunto também que às vezes aparece é sobre o processo de independência do Brasil. Todo o processo, como que foi acontecendo, né? Desde a chegada da família real em 1808, passando ali para a elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves, né? Ali dentro do período joanino, que são os primeiros passos para o Brasil se tornar independente, até desembocar no 7 de setembro de 1822, né? E qual foi o significado da independência do Brasil? Então, a história do Brasil, gente, esses foram os temas que mais caíram nos últimos anos. Agora, quando se fala em história geral, né, os dados apontam que a Segunda Guerra Mundial e suas consequências para o mundo foi o assunto que mais foi cobrado em história geral nos últimos anos no Enem. E quando eu trato aqui de Segunda Guerra Mundial, já está incluso os totalitarismos, né, de extrema direita, o nazifascismo. E o tema do nazifascismo, inclusive, caiu ano passado.
Era uma questão lá pegava um trecho do livro Origens do Totalitarismo, né, da filósofa alemã Hannah Arendt, falava da questão ali do totalitarismo. Né? Então, gente, Segunda Guerra, suas consequências para o mundo, a bipolarização depois como consequência no início da Guerra Fria, né, e todo o horror do nazifascismo são assuntos também que aparecem no Enem. Tá? Um outro assunto que o Enem gosta muito é a Idade Média. A Idade Média, fiquem atentos, hein, gente? Sempre tem uma ou até duas questões sobre Idade Média no Enem. Eles gostam principalmente ali da chamada Baixa Idade Média, né? A segunda metade do período que nós conhecemos como Idade Média, que é um período muito longo, né? De aproximadamente 1000 anos. A segunda etapa ali que começa no período das Cruzadas é um assunto bastante cobrado, né? As mudanças que a Europa sofre na chamada Baixa Idade Média, aumento do comércio a partir das Cruzadas, né, o chamado renascimento comercial e urbano, o surgimento dos burgos, da burguesia, a formação dos estados nacionais. Fiquem muito atentos, eles adoram cobrar isso. E há uma atenção especial ao século XIV esse ano, pois estamos falando de um ano que estamos vivendo uma pandemia e o século XIV foi marcado pela crise, né? E um dos pilares da crise do século XIV foi justamente a peste, né? A peste negra, né? A peste bubônica. Eu tenho inclusive vídeo no canal falando sobre ela. Fiquem atentos a qualquer coisa que relaciona a doença, tá, gente? Esse ano. E é um assunto que o Enem gosta, inclusive. Bom, em relação à história antiga, eles costumam cobrar alguma coisa de Grécia e Roma. Ano passado mesmo caiu uma questão sobre a cidadania na Grécia Antiga, na Grécia e na Roma Antiga, né? A questão da cidadania, a participação política, quem que podia participar. Sempre cai também alguma coisa falando sobre a democracia ateniense. Então fiquem atentos com esse tema, que é um tema quente, tá? Revoluções também é um tema presente no Enem, principalmente a Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial e Segunda Revolução Industrial. Fiquem atentos a esses temas, as consequências sociais trazidas pela Revolução Industrial, o aumento da desigualdade, por exemplo, é um assunto que apareceu já diversas vezes, tá? E, enfim, uma coisa também que aparece bastante nas provas do Enem é a questão das grandes navegações, né? O período ali da expansão marítima, do contato. Gente, uma dica muito forte para vocês aqui. A prova do Enem prioriza muito a questão cultural, tá? A prova do Enem adora questões que trabalham trocas culturais, contato de um povo com o outro e essas trocas culturais. Adora esse tipo de questão. E quando se trata em expansão marítima, o Enem ou ele costuma cobrar alguma coisa relacionada à violência que foi o processo de expansão marítima, a conquista da América Espanhola, por exemplo, ou conquista aqui do Brasil mesmo por conta dos portugueses, a violência, né? O etnocentrismo dos europeus tentando impor sua cultura, isso é cobrado. Mas também, por outro lado, é cobrada a questão das trocas culturais, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, sempre cai alguma coisa relacionada à cultura africana aqui no Brasil, ou a cultura indígena, algum hábito que nós temos até hoje, por exemplo, que veio de culturas indígenas ou africanas ou europeias, enfim, essa mistura, essa troca cultural é sempre muito cobrada. Então fiquem atentos com esse tipo de questão, tá? E não podia deixar de falar iluminismo, né? Gente, o iluminismo, na verdade, aqui a gente já começa a entrar um pouco em história e também em filosofia, né? Porque em relação ao iluminismo, às vezes aparecem algumas questões falando o que foi o iluminismo, né? O período, sim. Mas o que a prova do Enem adora é cobrar especificamente alguns filósofos. O Rousseau, por exemplo. O Rousseau sempre cai. John Locke sempre cai. Na verdade, os contratualistas sempre são cobrados. Todos os anos, gente. Ó, vou dar dica para vocês. Quer estudar alguns pensadores para a prova do Enem? Nicolau Maquiavel, todo ano cai, inclusive caiu ano passado. Rousseau, Locke, Hobbes, né? Esses pensadores, gente, eles caem sempre, tá? Então, fiquem atentos, ok? Bom, esse foi o panorama geral que eu dei para vocês no que mais caiu na prova do Enem nos últimos anos. Agora, dando uma garimpada nos últimos 2 anos, ó, eu peguei aqui o Enem 2018. Tá? O Enem 2018, gente, pelas minhas contas, olha
como caiu história, hein? Na prova do Enem 2018. Foram 18 questões de história, fora aquelas questões interdisciplinares que acabam envolvendo história também. Essas 18 questões que eu contei aqui eram questões de história mesmo, tá? Sendo que dessas 18 questões, 11 foram de história do Brasil e 7 de história geral, ou seja, caiu bastante história do Brasil no Enem 2018. E o que foi cobrado? Ó, eu peguei aqui para vocês terem uma ideia. Em história do Brasil, em 2018, ó, caiu uma questão sobre a exploração de Portugal aqui no Brasil, no início da colonização, que eles só queriam riquezas e explorar a terra, aquilo que eu estava falando para vocês, né, que eles costumam cobrar a violência do processo de colonização da América, tanto espanhola quanto aqui. Aí teve uma questão de abolicionismo, ó lá, tema quente para todos os anos, questão da abolição da escravidão. Teve uma questão que falava do governo João Goulart, né, ali nas iminências do golpe de 64, que depois deu início à ditadura militar. Teve uma questão da insurreição pernambucana contra os holandeses, né, a expulsão dos holandeses durante o período ali do Brasil holandês. Teve uma questão sobre o nacional desenvolvimentismo no Brasil entre as décadas de 50 e 60. E ano passado, inclusive, também caiu uma questão sobre a construção de Brasília, hein? Fiquem atentos em relação a isso. Aí teve uma outra questão que falava da religiosidade africana aqui no Brasil. Olha lá, a questão da cultura africana aqui no Brasil, hein? Das culturas africanas, né? Teve uma questão de ditadura militar falando da lei de anistia de 79 no governo Geisel. Teve uma questão de propaganda do Estado Novo. Teve uma questão que falava da conquista do voto feminino, ó, duas de Era Vargas. Uma falando da propaganda durante o Estado Novo e a outra da conquista do voto feminino em 1932, durante o governo provisório do Vargas. Então, duas questões de Era Vargas em 2018. Tá? Teve também uma questão que falava da sociedade patriarcal aqui no Brasil. Tá? E em relação à história geral em 2018, teve uma questão falando sobre as cruzadas, que eu falei para vocês, a Baixa Idade Média. Teve uma que falava do papel do Estado. Gente, esse é um outro tema muito quente no Enem, tá? Vocês estão percebendo que eles gostam muito de cobrar autores que falam sobre o funcionamento do Estado. Os autores contratualistas são os preferidos, Locke, Hobbes e Rousseau. O Maquiavel também cai, sempre o príncipe, né, falando ali de política. Essa questão da formação do Estado Nacional, eles adoram esses temas que falam qual que é o papel do Estado, quando que o Estado se formou, quais foram os teóricos que falaram sobre o Estado, adoram esse tipo de questão. Tá? Teve uma outra questão, ó, tema quentíssimo para 2021 agora, que vocês vão fazer a prova, quentíssimo. Luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Gente, aqui era uma questão que abordava a luta dos negros lá na porção sul dos Estados Unidos pelos direitos civis. Afinal, vocês não podem esquecer que até a década de 1960 tinha transporte público para branco, transporte público para negro, banheiro público para branco, banheiro público para negro. Os negros não tinham direitos civis nos Estados do Sul. Tá? Olha que tema quentíssimo, olha os movimentos antirracistas lá nos Estados Unidos esse ano. Tema quentíssimo para vocês estudarem. Estudem, hein? Estudem. Além de estudar a escravidão aqui no Brasil e todo o racismo aqui no Brasil, estudem a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Tá? Que caiu em 2018, inclusive, né? Aí teve uma questão aqui de Guerra Fria. Teve uma questão de conquista da América Espanhola, uma de iluminismo, tá? Agora vamos para 2019. Em relação a 2019, o que mudou? Já adiantei para vocês, não caiu República Velha, não caiu Era Vargas e não caiu ditadura militar. Aliás, a prova de 2019 foi muito esquisita em relação à história, foi uma prova superficial. Como assim? Você não precisava ter tanto conhecimento histórico, era muito mais interpretação. As questões de história eram muito mais de interpretação de textos do que de fato você conhecer o contexto histórico de determinado período. Tá? Muito mais. Então, em termos de conhecimento de história, foi uma prova bem rasa, mas foi uma prova confusa, ao meu ver. Algumas questões bem mal feitas, muito superficiais, confusas, eu não gostei particularmente.
e que deixaram de cobrar temas que geralmente eram cobrados, né, nas provas. Então, por exemplo, eu separei aqui a prova de 2019, foram 16 questões de história, 9 de história geral e 7 de história do Brasil. Teve uma questão que falava do comércio da mandioca entre o Brasil e África, né? Porque Brasil e África tinham um intenso comércio de escravizados. Mas olha a questão da escravidão aqui, também ano passado. E aí falava dessa troca cultural, né? Da prática indígena de consumir a mandioca que acabou parando na África também. Tá? Então fiquem atentos em relação a isso. Teve uma questão de história geral que falava da política de cercamentos e expulsão dos camponeses durante os processos de revolução industrial lá na Inglaterra. Teve uma questão que falava do papel da Maria Quitéria na luta no processo de independência do Brasil lá na Bahia. Teve uma questão que falava do papel das cidades medievais na Europa. Teve uma outra questão aqui no Brasil que falava do preconceito contra religiões de matriz africana. Então, mesmo tendo sido uma prova esquisita, já falei aqui de 2 questões de história do Brasil que envolviam as culturas africanas. Tá? Então, vocês estão percebendo que é um tema bem quente, não preciso nem falar desse ano, né? Em relação também, caiu uma questão falando sobre mercantilismo, né? No período ali das grandes navegações. Teve uma questão de história do Brasil que cobrou sobre a Constituição de 1824, a Constituição outorgada pelo Dom Pedro I. Uma outra que falava de contra-reforma e reforma protestante, que é um assunto também que o Enem gosta, viu, gente? O contexto ali da reforma protestante, que é o mesmo contexto das grandes navegações. Então, aquele início ali da Idade Moderna, o Enem gosta muito de cobrar formação dos estados nacionais, expansão marítima. O Enem adora esse tema, tá? E aqui eu já dou uma dica para vocês. Ano passado teve uma questão de revolta da vacina. Eu fiz um vídeo, foi o penúltimo vídeo aqui do canal, foi sobre a revolta da vacina. Gente, pode cair uma questão linda misturando biologia e história, né? Por exemplo, trabalhando a questão da vacinação, né, do contexto ali da vacinação obrigatória e trabalhando também a questão específica da varíola, né? Porque a vacinação obrigatória foi contra a varíola, tá? Que acabou, entre outros fatores ali, desembocando na revolta da vacina em 1904, no início da República. Tá? Então fiquem atentos a isso, porque é uma questão misturando história e biologia bem a cara de Unesp, cara de Enem. Tá? Fiquem atentos a isso. É um ano de pandemia, não se esqueçam. E a varíola foi uma das pandemias que assolou durante séculos aí. Inclusive a questão da vacina também, viu? Fiquem atentos, olha o quanto que a vacina está sendo discutida. Eu não sei se vocês sabiam, mas a primeira vacina criada na história da humanidade foi justamente contra a varíola. Como eu disse para vocês, a varíola foi uma doença terrível, gente, que assolou a humanidade desde a antiguidade, né? Tivemos aí faraós que morreram por conta da varíola. Faraós lá no Egito Antigo. Então, uma doença aí terrível, tá? Então, fiquem atentos a isso, hein? Revolta da vacina. Uma outra questão que falava de escravidão durante o ciclo do ouro aqui no Brasil, ou seja, terceira questão envolvendo escravidão ou preconceito contra a cultura africana aqui no Brasil, terceira já do ano passado, hein? E teve uma questão ali que falava da ONU, dos direitos humanos também, que eles adoram cobrar, né? Ali no pós-Segunda Guerra Mundial. Então a dica que eu dou para vocês, gente, é se atentem a esses temas aqui e foquem bastante esse ano nas questões que envolvem escravidão africana, preconceito racial, luta pelos direitos por parte das comunidades negras, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. A gente não pode ver a questão da abolição da escravidão aqui no Brasil, por exemplo, com a Lei Áurea, como uma ação benevolente da Princesa Isabel e do Império Brasileiro. Não, nós temos que ver como uma consequência de séculos de luta por parte dos africanos escravizados que estavam aqui no Brasil, né? Fiquem atentos em relação a as culturas africanas que foram reinventadas aqui no Brasil. Afinal, os africanos que aqui vinham de diferentes regiões do continente africano, mas aqui tiveram que muitas vezes se unir e reinventar, deixar as diferenças de lado e reinventar uma cultura de resistência como a capoeira, o candomblé, entre outros. Tá? Então fiquem atentos a esse tipo de abordagem e também fiquem atentos a tudo que envolva doenças, vacinação, né?
Enfim, eu espero ter ajudado vocês. Farei um outro vídeo resolvendo algumas questões do Enem, então fiquem atentos aqui no canal. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima!